Pessoal, nós temos hoje o terceiro painel do ciclo que discute a questão dos eixos temáticos da USP. Para essa atividade de hoje, que vai abordar agricultura e pecuária, cidades, energia e meio ambiente, são os 4 temas que serão tratados, e ao final deles, nós vamos fazer um fechamento discutindo as inter-relações dos 11 eixos temáticos. E teremos também hoje a manifestação cultural apresentado aqui pela Unicamp, dentro das relações que temos com as universidades. Como vocês sabem, na terça-feira foi a USP, na quarta-feira ontem foi a Unesp e hoje será a Unicamp. Então, eu convido o professor Marcos Buqueridi já para assumir os trabalhos nesse instante, mas eu queria apenas, antes de passar a palavra para o professor Marcos, destacar a participação de todas as nossas lideranças de cada um dos eixos temáticos e a importância da configuração das nossas faculdades, dos nossos institutos envolvidos numa ação que está levando a ampliar os graus de interdisciplinaridade e de multi-institucionalidade dentro da Universidade de São Paulo. Então, com isso, professor Marcos, por favor. Muito obrigado, Arlindo. Boa tarde a todos. Peço já desculpas a alguns dos colegas que tiveram aqui. Alguns vão ver pela terceira vez a minha apresentação, mas é importante que eu faça a apresentação para as pessoas que estão aqui hoje e que entendam melhor os eixos temáticos USP, cujo símbolo está aí na frente de vocês. Também vocês verão que durante as nossas apresentações, o fundo de tela que já estava aí, vai voltar para aí, é um painel que vai sendo desenhado ali, enquanto a gente vai falando. Então, nós vamos ter, no fim das contas, 3 painéis, que depois vão ser enquadrados e guardados dentro do espaço onde irão trabalhar os nossos pós-docs. O programa Eixos Temáticos, ele é uma criação feita para que a universidade se aproxime de uma forma diferente da sociedade. Ele vem de uma visão do nosso reitor, do professor Carlotti, de que a gente precisa interagir melhor com a sociedade, que a USP precisa levar ideias de políticas públicas e a ideia também de que a USP não segue a sociedade, a USP ilumina o caminho e trabalha junto com a sociedade para que nós tenhamos melhores políticas públicas e para que as pessoas possam ter um bem-estar maior. Então, nós temos 4 objetivos estratégicos. O primeiro, então, é identificar a USP, como a USP pode ajudar a resolver grandes problemas. Se vocês verão que são 11 eixos temáticos. Hoje nós teremos apresentações dos últimos 4, mas teremos os vídeos separadinhos, bonitinhos, dos outros todos, e quem estiver assistindo ou quem está aqui hoje e não viu os outros, aconselho ver, porque foram realmente muito bons, e hoje eu tenho certeza que serão também. O segundo é informar a sociedade como a USP aborda temas complexos. Então, essa informação, a gente tem juntos também um plano de mídia, um plano de divulgação para informar como estamos trabalhando, o que estamos obtendo, e oferecer soluções que possam gerar políticas públicas embasadas. Então, a ideia é de que os eixos temáticos, não eixo por eixo necessariamente, mas eixos, inclusive, em conjunto, possam desenhar políticas públicas e levar essas políticas públicas para os tomadores de decisão e para a sociedade, para que isso seja avaliado e para que a gente possa implantar essas políticas públicas. E, com isso, nós pretendemos conectar ainda mais e melhor a USP à sociedade. A USP já está, só
alerto que, se vocês forem, a maioria das comunidades, né, ou favelas, como alguns gostam de se autodenominar, se vocês forem a várias dessas comunidades em volta da USP, ou mesmo dentro da cidade de São Paulo, ou até fora, vocês encontrarão projetos USP trabalhando, tentando melhorar a vida das pessoas ali. Se vocês forem para a indústria, vocês vão ver professores trabalhando junto com a indústria. Se vocês forem para o governo, vocês vão ver hoje aqui a parte de meio ambiente, o professor João Paul Metzger, que trabalha diretamente com o governo do Estado. Então, nós temos projetos e pessoas trabalhando em várias políticas públicas. Nós queremos também capturar isso, para mostrar para a sociedade de uma forma melhor, em perspectiva, o que nós já fazemos. O objetivo, então, foi, inicialmente, reunir 11 eixos temáticos para criar um conjunto de itens de agenda. São documentos que têm uma metodologia e que esses documentos eles têm a mesma estrutura, e isso é proposital para que a gente possa criar subsídios para reitor e vice-reitora, para que eles possam entender isso com maior facilidade. Esses itens de agenda são 3 ou 4 linhas, e para que nós mesmos, dos eixos temáticos, possamos colocar essas agendas em perspectiva de vários ângulos. É algo que eu chamo de multivisão, né? Nós vamos poder pegar e olhar certos problemas através do ângulo da energia, do ângulo do meio ambiente, do ângulo das cidades, do ângulo da indústria, e ver como é que os nossos professores, né, grupos de professores estão pensando nesse assunto. E com isso a gente cria, nós vamos criando, à medida em que vamos fazendo, uma ferramenta de integração entre a USP, os setores da política, das empresas, as ONGs, né, e assim por diante, e, ao mesmo tempo, nós vamos subsidiando a mídia, né? Tudo isso que está sendo feito aqui, como eu falei, vai vídeo, site, nós vamos fazer podcasts, nós estamos trabalhando bastante a mídia também para mostrar o que a gente está fazendo, para não ficar escondido dentro do trabalho que os professores fazem. Esses 11 eixos temáticos, eles foram desenhados a partir da cabeça do reitor, vice-reitora, né, o professor Arlindo Felipe, que é o chefe de gabinete, né, por mim, pela professora Célia Garcia e pelo professor Bruno Caramelli, que estão sentados os três aqui na linha da frente. Política pública, então eu vou colocar primeiro uma ideia. Isso está publicado num artigo da semana passada, que eu publiquei no jornal da USP, com a tarja Eixos Temáticos. Já tem vários artigos dos eixos temáticos começando a aparecer. Esperamos ter uma coleção escrita. Inicialmente, nós pedimos aos coordenadores, mas esperamos ter artigos dos eixos temáticos dos vários participantes, né, ou até mesmo que não sejam participantes, mas que queiram opinar a respeito do que nós estamos fazendo. Então, está aberto. Na década de 80, a NASA criou um sistema para desenvolver tecnologia. E esse sistema vem sendo cada vez mais usado na indústria. Então, ele o nome dele é Technology Readiness Level. A NASA, para conseguir colocar os foguetes, né, no espaço e esses foguetes não caírem, porque alguns começaram a cair, ela criou um sistema interno, né, os engenheiros criaram esse sistema interno para construir os foguetes, né, e os satélites, etc., dentro de um padrão que minimizasse o erro. Então, se vocês olharem do lado direito, vocês vão ver, tudo começa com a pesquisa básica. Alguém tem que ter uma ideia e tem que existir alguma pesquisa. Então, o pesquisador básico, estou vendo vários jovens ali, o pesquisador básico é aquele pesquisador que faz uma pesquisa, que faz uma pergunta desinteressada e vai tentar entender como é que o universo funciona, como é que a biologia funciona, como é que a química funciona, como as moléculas funcionam. Então, dali surge uma ideia. Essa ideia, ela pode ser aplicável. Então, quando a gente passa do TRL 1, né, que é o Technology Readiness Level 1, 2 e 3, ainda estamos no domínio da pesquisa básica. Quando a gente passa para o domínio da aplicabilidade, aí o que eu chamei de factibilidade, nós entramos quase que ao mesmo tempo num desenvolvimento tecnológico. Esse desenvolvimento tecnológico não é a tecnologia, não é o celular que está na mão de vocês ainda, né? É um desenvolvimento tecnológico que depois tem que ser demonstrado
isso ainda dentro da empresa, é demonstrado se funciona, que é a seta em amarelo, e depois, aí sim, uma vez que funcione, o desenvolvimento do sistema tecnológico vai acontecer e vira uma operação, e isso é colocado no mercado. Aí sim vocês estão com o telefone na mão funcionando. Mesmo assim, ele às vezes não funciona direito, você tem que ligar para a empresa e você tem que acertar aquilo porque ocorrem defeitos. O que a proposta que a gente faz aqui é os mesmos 9 níveis, só mudei de nome para ficar mais próximo do que a gente pensa, que é a maturidade da política pública. Então, a sigla, ao invés de TRL, a sigla é MPP, maturidade das políticas públicas, e que funciona também em inglês, como vocês veem aí. Então, começa do mesmo jeito. Tem que ter algum conhecimento na sociedade, alguém tem que ter feito pesquisa básica sobre como funciona alguma coisa, e pode ser nas ciências humanas, pode ser nas ciências exatas, pode ser na agricultura, pode ser no meio ambiente, em qualquer domínio. E essa pesquisa básica, ela vai se transformando gradativamente em pesquisa orientada por problemas, né? Aí alguém vê um problema e fala, poxa, essa ideia pode funcionar para ajudar, e depois vira uma pesquisa portadora de futuro, e vai passando, como eu mostrei nos TRLs, para os próximos níveis. Quem faz isso? Nós, a universidade, principalmente, e os institutos de pesquisa, certo? As empresas raramente fazem isso, elas vão mais aproveitar o conhecimento, ainda que a maioria dos prêmios Nobel que nós temos do planeta tenham vindo de empresas, né? Então, precisa lembrar disso também. Num determinado ponto, entre MPP3 e MPP4, tem que haver, obrigatoriamente, uma interação com órgãos de governo, com a política, com a sociedade, com alguém que esteja mais próximo da política pública. E aí você passa pelo desenvolvimento da política pública analogamente àquele desenvolvimento da tecnologia. Quando chega em MPP 6 e 7, aí isso tem que passar para a gestão pública, que é diferente da política. É alguém que vai e faz, que implanta. Então, aí nós estamos começando a implantar a tecnologia. E aí essa aplicação da política pública vai ocorrer, ela vai ter os defeitos, às vezes ela falha, e não vai para frente por algum erro, algum motivo, e a gente tem que voltar à prancheta e fazer tudo de novo. Então, essa é uma ideia, e o grupo dos eixos temáticos é um grupo que foi desenhado para capturar o que a USP já fez até hoje, através, por exemplo, do banco de teses da USP. Se não for o maior, é um dos maiores bancos de tese do planeta. E nós vamos ter o professor Adenilson, lá de São Carlos, está redesenhando o banco de teses para que, quando qualquer um de nós fizer uma busca, a busca seja feita na tese inteira e não somente no resumo. Com isso, os nossos grupos dos eixos temáticos vão poder pegar a palavra-chave e traçarem o desenvolvimento de uma determinada área ou da sua própria área e saberem o que a USP já fez, quem fez, se é ex-aluno, se é aluno, se virou professor. E nós vamos ter, então, um banco de dados que a gente tem, mas não tem, certo? Porque o banco de dados hoje é um depósito de teses e a gente não tem acesso a ele. Então, nós vamos criar esse acesso através do intelecto, né, que vocês vão ver agora em seguida, de vários grupos de professores que vão trabalhar. Então, essa é uma das ideias. Os eixos são esses, né? Desigualdades, né? Eles mudaram um pouquinho de nome ao longo do processo, né? Desigualdades, né, que virou combate às desigualdades, democracia, cidades, cultura e artes, meio ambiente, agronegócio, que virou agricultura e pecuária, energia, indústria, economia, saúde e educação. Então, nós já tivemos, como eu falei nos dias anteriores, apresentações de 20 minutos de um dos coordenadores, e temos os artigos, como eu falei, então tudo isso está começando a aparecer para a sociedade. Todo esse sistema, cada eixo
tem uma atribuição aos objetivos, o conjunto de objetivos do desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque isso foi feito pela ONU, levou décadas para fazer, e existe uma solidez muito grande sobre como o mundo está pensando e como a gente poderia se tornar mais sustentável. Então, basicamente, isso alinha os grupos, para que não fique cada um pensando de uma forma diferente. Mas é lógico que nós podemos ter formas diferentes de pensar, mas, por enquanto, a gente tem que alinhar para poder encontrar a interdisciplinaridade, para que os pesquisadores falem a mesma língua. E tudo isso é feito com base no nexo central da gestão USP-Viva, gestão do professor Carlotti e professora Maria Arminda, que é baseado em sustentabilidade, inovação e inclusão. Não tem como nenhum desses eixos não se atrelarem a isso. Então, só para vocês verem aí mais de perto, essa atribuição foi feita da nossa cabeça, professor Carlotti, professora Maria Arminda, eu, o Bruno, a Célia e o Arlindo, e os coordenadores podem fazer a atribuição que eles acharem melhor, dentro do projeto que eles acharem melhor, né? Então, esses são os eixos temáticos, e o objetivo, como eu disse, é criar a multivisão e tentar enxergar os problemas através de várias lentes e não somente de uma única lente. O que nós pedimos para cada grupo é que isso vai ser entregue até dia 12 de setembro, nós teremos um documento com os itens de agenda de cada um dos grupos para criar um documento que possa ser utilizado pelo reitor e pela vice-reitora, e vamos programar, então, aí provavelmente com o próximo governador, né, vamos programar um evento para entregar esse documento na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e explicar para eles o que a gente quer dizer com esse documento. Então, esse será um primeiro contato. Muitos outros contatos nós faremos também. E nós teremos um espaço no CDI, um espaço bem bonito, bem bacana, que está sendo construído para colocar os nossos pós-docs e para que os professores dos eixos temáticos possam ter o seu espaço para fazer as discussões multivisão ou single visão, tanto faz, depende do que eles quiserem. O futuro do programa, então, o futuro vai sendo construído em conjunto com os professores, né? Então, a gente não tem como fazer um cronograma perfeito desse programa, porque ele vai sendo construído com cabeças que pensam de ângulos diferentes e nós precisamos respeitar isso. Então, os 11 eixos, né? Eu já falei para vocês dos pós-docs. Eu imaginei que seria importante, em alguns casos, nós já vimos nos dias anteriores, meta-análises de economia, meta-análises da indústria, não sei se aqui vai ter ideias desse tipo, quer dizer, a gente já colocou no edital que os pós-docs deveriam conhecer análise bibliográfica e conhecer ferramentas meta-analíticas. Então, essas são as ideias dos eixos temáticos, e eu agora, então, vou passar para a número 2 aqui, você me ajuda? Então, esse aqui é um conjunto de slides que a querida Heloísa, que está aqui sentadinha aqui na frente, que vai mostrar para os palestrantes, como ela estava mostrando para mim, o tempo que falta, etc. A gente tem um tempo bastante apertado hoje, né, porque é o último dia aqui, tem um monte de coisa acontecendo. Então, os coordenadores dos eixos, hoje nós teremos o Francisco Renault, que vai representar aqui o eixo de agricultura e pecuária. Ele é professor titular do Departamento de Nutrição e Produção Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zoologia. Atua na área de produção e nutrição de ruminantes, com ênfase em bovinocultura, gado de leite, nutrição, alimentação, vacas leiteiras, produção animal, produção de leite, período de transição, reprodução, raças e cruzamentos e gado de corte. Então, ele vai... vocês estão livres para jogar o sapato nele, perguntar o que vocês quiserem, né? E no mesmo grupo, nós temos o professor Guedes Parovec, da Exalc. Ele coordena o GeoLab, o laboratório de processamento que desenvolve inteligência estratégica espacial
na interface de desenvolvimento rural com o meio ambiente. Os estudos do Geolab são voltados ao suporte à decisão e governança do público e privada, atua em temas de agricultura familiar, agricultura de baixo carbono, reforma agrária, mercado institucional de alimentos, crédito fundiário, assistência técnica e extensão rural, expansão da fronteira agrícola irrigada, intensificação agrícola e código florestal. Por aí vocês já veem que a escolha foi feita de uma maneira especial, né? Porque nós temos alguém do setor, do agro, da agricultura e da pecuária, que entende profundamente, como vocês vão ver, do processo, e temos alguém que olha esse mesmo eixo, mas só que ele olha do ponto de vista do meio ambiente e ele tem todo esse conhecimento de políticas públicas durante toda a sua carreira. Então, esses são só os 2 coordenadores, depois eles apresentam os restantes, né? Para cidades, nós temos o João Whittaker Ferreira, professor associado da FAO, foi secretário municipal de habitação da cidade de São Paulo, atua como professor e consultor dos seguintes temas: política habitacional, política social, desenvolvimento ambiental urbano, instrumentos urbanísticos, estatutos da cidade, economia urbana, mercado imobiliário, globalização e cidades globais. Então, o João graciosamente aceitou participar dos eixos temáticos junto com o professor Pedro Jacobi, professor também bastante conhecido aqui na USP, pesquisador, colaborador do IEA USP, junto ao programa USP Cidades Globais, membro do Conselho Estratégico do Centro de Síntese USP Cidades Globais do Instituto de Estudos Avançados, da USP, foi coordenador do projeto Alfa da Comunidade Europeia sobre governança da água na América Latina e da Europa, foi membro do Conselho do Comitê de Meio Ambiente e Sociedade e da Integração Social da International Sociological Association, o ISA. De novo, vocês veem aqui um ambientalista, parece que talvez tenha sido um viés aí do Arlindo e meu, um ambientalista colocado também na questão das cidades, né? Apesar do João na habitação, o Pedro mais na parte ambiental, mas os 2 falam perfeitamente a mesma língua. A cidade é o lugar onde todos estamos e todos estaremos pelo resto do século, então é importantíssimo esse espaço que congrega tudo. Energia, né, sem a qual nada acontece, né? Nós não poderíamos estar aqui. Então, professor também muito famoso na USP, professor José Roberto Cardoso, professor titular da Politécnica, da Escola Politécnica, coordenador do LMAG, o Laboratório de Eletromagnetismo Aplicado, tem experiência na área de engenharia elétrica, com ênfase em circuitos magnéticos, magnetismo, eletromagnetismo, atuando principalmente nos seguintes temas: elementos finitos, eletromagnetismo, aterramento, máquinas elétricas, ímãs permanentes e o sistema elétrico metroferroviário. Bastante especializado, mas vocês vão ver que, na realidade, não é nada disso. Ele tem não é só isso, quer dizer, não é só isso, não é que não é nada disso, mas não é só isso, né, Cardoso? Tem uma experiência, uma visão muito ampla sobre energia. A professora Suani Teixeira Coelho, que é coordenadora do Grupo de Pesquisa em Bioenergia, do GBio, do IEE, do Instituto de Energia e Ambiente, da USP, pesquisadora principal do RCGI, o Centro de Estudo de Gases do Efeito Estufa e Energia, com a Shell e a FAPESP, coordenadora do projeto 27, que é Perspectivas do Biometano no Estado de São Paulo, atua principalmente nos seguintes temas: biomassa, geração de energia com biomassa, geração descentralizada, resíduos sólidos urbanos rurais, cogeração, biogás, análise do ciclo de vida, externalidades da cana-de-açúcar. Aí a gente tem, então, as energias renováveis junto com energias mais clássicas. Nós vamos ouvir alguma coisa, né, Cardoso, até de nuclear, né? Então, vai estar aí a visão da energia como um todo, né? Promete ser bastante instrutivo. No meio ambiente, então, nós temos a professora Ana Maria de Oliveira Nusdeu, que é professora da Faculdade de Direito, da USP, professora associada do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Largo São Francisco, coordena
o grupo de pesquisa Direito Ambiental, Economia e Sustentabilidade. É diretor de biodiversidade do Instituto O Direito para um Planeta Verde desde 2019 e foi sua presidente, ou foi sua presidente até 2019, certo, Ana? Tem como tema central de pesquisa as relações entre direito, economia e meio ambiente. E, finalmente, mas não menos importante, professor Jean-Paul Metzger, que, orgulhosamente, do meu instituto, do Instituto de Biociências, um dos maiores expoentes atuais na área de meio ambiente. Ele é professor titular do Departamento de Ecologia. Né? Os seus esforços de investigação estão relacionados com a conectividade da paisagem, limiares ecológicos e respostas temporais às alterações da paisagem e planejamento da conservação. Também explora as relações entre a estrutura da paisagem, os serviços dos ecossistemas, o bem-estar humano, além de investigar a eficiência das políticas ambientais na gestão das paisagens multifuncionais. O Jean é um pesquisador extremamente criativo, com uma visão muito inovadora sobre o meio ambiente, e ter o Jean junto com a Ana, que vem do direito, né, nesse comando na coordenação desse grupo, é algo também que foi feito com uma visão de interdisciplinaridade, né, de trazer pessoas de diferentes visões já desde o início, desde a coordenação, e eles convidam pessoas com diferentes visões também. Então, eu quero agradecer a todos e, primeiro, então, a falar vai ser o professor Francisco Reynó. Eu lhe chamo aqui para o palco. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os presentes, quem está nos assistindo online. Gostaria, inicialmente, de cumprimentar o professor Carlotti, a professora Maria Hermínia, pelo convite e nos fazer presente aqui hoje. Convidar os colegas coordenadores aqui dos gestos temáticos, o professor Arlindo, o professor Bruno, a professora Célia, o professor Marcos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e desenvolver esse trabalho. Gostaria de cumprimentar o meu colega de eixo, o professor Gerd, que está aqui conosco. Professor, obrigado pelas interações, pela presença. Vamos dar início à nossa apresentação, que a senhora Luísa, que está na minha frente aqui, eu já vi que eu estava atrás dela no início da apresentação do professor Marcos, e é extremamente brava com o tempo. Então, vamos correr aqui. Bom, vamos trabalhar com o nosso assunto aqui principal, nosso eixo agricultura e pecuária. É um eixo bastante relevante quando se trata de Brasil, né, de economia do nosso país, né, tem uma relevante participação do nosso PIB. E nosso objetivo dentro dos eixos temáticos na USP, vamos tentar trabalhar e mostrar o que nós temos de positivo no nosso país em relação à agricultura e pecuária, o que nós estamos no meio do caminho e tudo que tem por fazer, né, considerando todas as tecnologias, todos os processos, tudo que existe aí dentro da agricultura e da pecuária, com um olhar extremamente diverso, né, analisando por todos os ângulos, por todos os lados, analisando todas as nuances relacionadas com esse importante tema. Né. Inicialmente, vamos apresentar os nossos colegas. O nosso eixo temático, eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas o laser, o professor Gerd está aqui, eu. E no nosso eixo tem um aspecto diferente que é importante citar. Nós convidamos um colega lá da FMVZ, também o professor Gameiro, Augusto Alba Gameiro. Na verdade, gostaria que ele trabalhasse conosco como coordenador, quase que chegamos a fazer essa proposta para os colegas coordenadores aqui dos eixos temáticos, mas o professor Gameiro, com a sua humildade que é peculiar, pediu para, não, eu quero ser no máximo o secretário executivo aqui do grupo, né? O professor Gameiro tem nos ajudado muito, o professor Guedes, tem trabalhado de uma forma excepcional aqui, deixar o reconhecimento aqui perante a todos, né? É extremamente competente nas agendas, nos processos, na dinâmica do grupo, né? Então tem nos ajudado bastante. Tem colegas, o professor Saulo da FZE, a professora Terezinha também da FMVZ, a professora Bernadette aqui da farmácia, o professor Sérgio, que é um membro externo da Universidade de São Paulo, que tem uma especialidade um pouco diferente, uma área de atuação forte, né, na área de atuação principal dele, da Federal do Rio Grande do Sul, a indicação do professor Guedes, tem feito um trabalho interessante. O professor Fabrício aqui da FZE está aqui, o professor Rubens também da FZE, o professor Armênio da Exalc, o professor Tiago também da Exalc, o professor Ricardo, mais um colega da FMVZ, e nós temos contado com um apoio extremamente importante da Vanessa Rezende,
ela é doutoranda do professor Gameiro, está nos ajudando aí no grupo, na organização, nos processos, nos ajudou na apresentação. Enquanto nós não temos ainda os pós-doc trabalhando efetivamente conosco, a Vanessa tem feito um trabalho brilhante em nos apoiar. Bom, essa é a equipe de trabalho. E o que nós estamos fazendo até a presente data? Eu vim trazer para vocês hoje, primeiro, o que nós fizemos, qual a nossa proposta de trabalho e fazer alguns comentários sobre as áreas de atuação do nosso trabalho para vocês entenderem o processo. Bom, primeiramente, primeira briga, como todos nós temos vários afazeres, é a agenda, né? Então nós conseguimos ter um dia, que é nosso encontro semanal, toda quinta-feira à tarde. Nós já fizemos 5 encontros com todos os grupos para definir os itens de agenda e conseguir, vamos tentar negociar com o professor Marcos aqui a data de entrega, né, o dia 12 de setembro, né? Mas nós estamos trabalhando bastante para isso, né? E essas reuniões têm servido para desenvolver esse trabalho. Bom, nós desenvolvemos uma planilha de trabalho, depois os colegas dos grupos aí que tiverem interesse, a gente compartilha, né, para conseguir trabalhar de uma forma mais rápida, mais direta. A gente teve um pouco de dificuldade no início. E de tudo que tem acontecido já até esse presente momento em relação aos eixos, nós gostaríamos de deixar isso aqui bem claro. Um aspecto que é bastante positivo, na nossa equipe você tem pessoas de várias áreas. Então, independente do resultado final dos eixos temáticos, uma questão que já é um resultado, na minha opinião, é a grande interação entre pesquisadores da universidade, os eixos temáticos têm propiciado isso. Essa é uma dificuldade que nós temos, eu acredito, em todas as unidades e na universidade como um todo, e os eixos temáticos têm facilitado isso. Então, já é um produto, na minha opinião. Essa interação tem dado um monte de resultado, um monte de novas ideias, e isso também não deixa de ser um resultado. Então, enriquecimento pessoal, aí, o profissional, né, o networking está sendo desenvolvido em cima do programa de temáticos, é digno de nota e deve ser citado. Para nós trabalharmos com mais eficiência, nós também dividimos a nossa equipe em grupos de trabalho. Então, você tem grupos de trabalho específicos, né, os GTs, nós temos 4 grupos de trabalho, vocês vão ver daqui a pouco a organização. E esses grupos de trabalho definem as ações, o que nós vamos fazer efetivamente dentro de cada grupo desse, né? Obviamente, o grupo de trabalho propõe as ações que serão desenvolvidas e a equipe toda, todos os membros, né, define, obviamente, a agenda final que será apresentada no programa Eixos Temáticos. Bom, então, basicamente, a lógica da proposta é, dentro do eixo temático de agricultura e pecuária, nós elencamos os temas principais. Dentro desses temas, nós vamos destacar quais são os subjetivos mais importantes dentro das ODS, né, da lista toda de ODS. Desses objetivos, nós vamos demarcar algumas ações que serão sugeridas por cada grupo de trabalho dentro do eixo, né? Então, você vai fazer uma relação direta entre tema e quais são os subjetivos vinculados a cada tema importante que nós elencamos. E, finalmente, para definir, no final, os itens de agenda que serão apresentados, todos os membros, né, vão dar a sua opinião, vão discutir a forma de trabalho, o resultado final, antes de ser apresentado para a organização dos eixos temáticos. Então, essa é a lógica básica de nossa proposta. E o que é mais importante? Talvez, aqui uma contribuição bastante importante aqui do professor Gerd, a questão de destacar os grupos de trabalho e as áreas de atuação. Isso também deu bastante discussão dentro dos grupos, né? Vocês imaginam, com a diversidade que tem, com o tamanho que é a nossa agricultura e pecuária, como é que você define as áreas principais a serem trabalhadas, né? Então, nós optamos por definir em 4 grandes áreas: infraestrutura, desenvolvimento rural, ambiente e produção e saúde única, são as 4 grandes áreas. Nós temos alguns temas dentro de cada uma delas. Por exemplo, infraestrutura, você tem infraestrutura logística, você tem ainda financiamento, crédito rural, política de subsídios, né, que vai ser feito. Nós temos um tema fundamental aqui, reforma agrária, acesso à terra e como que nós trabalhamos com a questão da concentração fundiária. Tem ainda a questão dos sistemas agroalimentares e o desenvolvimento sustentável e inclusivo, né? Então, você tem toda uma dinâmica vinculada à infraestrutura nessas questões. Então, esse seria o primeiro grupo de trabalho do nosso grupo, nós temos trabalhado bastante nisso. O segundo
o item que é o desenvolvimento rural por si só. Nós temos uma dificuldade muito grande de executar isso no nosso país, né? Isso tem que ser trabalhado com bastante cuidado. Eu sempre digo, envolve não somente questões de área técnica, como a gente pensa, que é o que eu faço todo dia, por exemplo, mas também questões vinculadas às pessoas, né? Não esquecer disso, nós temos pecuaristas, nós temos agricultores, né? De todas as dimensões que a gente pode imaginar. E para conseguir que isso funcione bem, né? Para ter um bom desenvolvimento rural, você tem que fazer com que chegue informações importantes e relevantes para essas pessoas, né? Então, tem todas as ATRs, né? Assistência técnica, extensão rural, aí, tanto pública quanto privada, tem que ser bem trabalhada e olhada, de ver como a gente faz isso. Tem a questão de ser trabalhada a agroecologia, né? A agricultura tradicional e também regenerativa dentro do desenvolvimento rural, isso é super importante. E, claro, trabalhar forte com os agricultores familiares, né? Que são desprovidos de maior apoio, né? Tem a necessidade premente de apoio tanto da extensão rural, da assistência técnica, de todos os apoios possíveis, né, para que consiga ter um bom desenvolvimento de suas atividades. Então, a gente optou por trabalhar com essa área de desenvolvimento rural como uma área também relevante. A terceira questão, o professor Guedes é especialista na área aqui do ambiente, né, tem vários colegas que trabalham com isso aqui hoje, pela apresentação. Toda a parte de legislação, certificação e ambiente regulatório, isso é super importante, né, discussões desde as mais simples possíveis, as mais complexas, por exemplo, legalização de uso de herbicidas, por exemplo, nós estamos conversando sobre isso lá dentro dos eixos, né, como que isso funciona, como que isso é regulado, como que isso tem ajudado ou atrapalhado, tem uma série de questões vinculadas a isso. Questões vinculadas a desmatamento, né, regularização fundiária e fronteiras agrícolas, como tratar essa questão em locais do país que tem acesso difícil, né, controle de desmatamento complicado, tem que ser trabalhado de uma forma um pouco diferente. E, finalmente, aqui dentro do ambiente, a questão da agricultura, biodiversidade e mudanças climáticas, né, o que vai influenciar, com toda certeza, a forma como você conduz a agropecuária, a agricultura e a pecuária, desculpe, ao longo do tempo, ao longo dos anos, né. E, no último item, finalmente, aqui a parte de produção e saúde única. Aqui tem uma questão central, que eu trabalho com isso todos os dias, com a parte de novas tecnologias, né, pesquisa, desenvolvimento, inovação, notadamente ensino agrícola. Uma área que me preocupa bastante é a questão de os produtores terem acesso efetivo à tecnologia. O que complica muito a vida do homem do campo, de uma forma geral, é o acesso e o custo da tecnologia. Isso faz parte também de boas políticas, de desenvolver tecnologias que são acessíveis, com custo compatível, para que isso chegue em todos os produtores, independentemente do tamanho do produtor, né? Essa é uma questão muito importante. Então, vamos trabalhar bastante com essa questão de quais são as tecnologias que existem, quais são as que precisam de amadurecimento, o que precisa ser desenvolvido. Isso é super importante para o norteamento do futuro da nossa agricultura, da nossa pecuária. Depois tem uma parte que se refere à produção agropecuária, saúde única e segurança alimentar. Uma questão fundamental, a questão da saúde única. Então, saúde única vem desde da saúde dos próprios animais, né, do bem-estar animal, que nós, como médicos veterinários, fazemos isso com frequência, mas tem um impacto muito grande na saúde humana. Então, a saúde tem que ser tratada de uma forma geral, né, então tem colegas dentro do eixo que são especialistas nisso, né, como que a gente consegue trabalhar com a saúde de uma forma global, né. Isso é uma questão muito importante. Junto a isso, a segurança alimentar, né, segurança na qualidade dos alimentos. Tem também uma colega, a professora Bernadette, que trabalha bastante com isso, né. Você tem que ter alimentos em quantidade, com custo e com segurança, né? Não pode ter resíduo de fármacos, resíduo de outras coisas, de defensivos, entre outras coisas. Então, como tratar essas questões, né? Além do fato de nós conseguirmos ensinar as pessoas a comer melhor, né? Isso é uma questão que faz parte também, quando se diz em ensino agrícola, não só a produção, mas como consumir alimentos com consciência, né? Sem ter consumo de energia em demasia, como também falta de alimentos, ou seja, trabalhar melhor no ensino da seleção dos alimentos que nós consumimos ao longo do dia. Questões importantes também vinculadas aqui à parte agrícola, né? Defensivos e insumos de uma forma geral. Hoje de manhã foi tratado várias questões aqui no painel dentro do USP Pensa Brasil, né? A questão de fertilizantes, por exemplo, o que pode ser feito, o que pode ser trabalhado, defensivos de uma forma geral, né? Para controle de pragas, quando você fala em defensivos, eu não estou falando só em os tais dos agrotóxicos que são citados. Não, você tem várias tecnologias novas para isso. Você tem controle biológico, por exemplo, de processos, né? Tem uma série de coisas que podem ser trabalhadas e melhoradas.
E, finalmente, a parte de saúde animal, né? Como os animais se manterem saudáveis por mais tempo, de forma que os sistemas produtivos tenham alto grau de biossegurança. Acho que isso é uma questão super importante, né? Doenças transmitidas de animal para animal, de animais para os homens, para o homem, que são as zoonoses, né? Então, essa questão da saúde animal também ela vai aparecer em alguns momentos vinculados a essa questão aí da produção. Bom, basicamente, esses são os grupos de trabalho e as áreas de atuação que nós selecionamos para serem desenvolvidas. Cada tema desse aqui dá para a gente ficar falando bastante tempo. Obviamente, eu não sou competente o suficiente para falar de todos eles. Então, assim, só um resumo aqui do que nós estamos tentando fazer dentro desse programa. Alguns conceitos rapidamente, né? Como é que a gente define ações? São os primeiros resultados aí de reflexões e discussões dos pesquisadores dentro do eixo. A gente obtém essa a partir da análise do cruzamento de cada tema com cada um dos subjetivos relevantes nas ODS, né? Tendo em mente o nexo central que foi colocado pelos eixos, né? Inclusão, inovação e sustentabilidade. As ações são caracterizadas por verbos, normalmente, e são claras e autoexplicativas. A gente vai dar alguns exemplos aqui. A agenda, que é o final do trabalho, o primeiro trabalho, né? É o resultado final do eixo, obtido a partir da consolidação das ações obtidas. E o processo de consolidação das ações pode gerar agenda feito coletivamente com todos os membros aí dos eixos, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Esse primeiro, deixa eu colocar aqui o laser aqui. Você tem dentro do grupo de trabalho de infraestrutura, por exemplo, você tem lá um tema escolhido, reforma agrária, acesso à terra, concentração produtiva e fundiária, por exemplo. Os subobjetivos que se enquadram, a ODS 1, que é a erradicação da pobreza. Melhor, aqui está a ODS 1, que é a erradicação da pobreza. O subobjetivo selecionado, por exemplo, item 1.1. Esse subobjetivo diz que até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos de $1,90 por dia, por exemplo. Então, um exemplo de ação, ação de inclusão, assentar trabalhadores rurais sem terra e dar título de propriedade. Uma ação de inovação, por exemplo, aqui nesse caso, pesquisar, testar e difundir tecnologias sustentáveis adequadas aos assentamentos. E uma ação de sustentabilidade, prover assistência técnica que inclua a conservação dos recursos naturais e a produção sustentável. Então, esse é um exemplo de ações incluídas. E aí o item de agenda, que seria o conjunto disso, assentar trabalhadores rurais sem terra, dando-lhes o título de propriedade, promovendo assistência técnica e pesquisa, teste e difunda tecnologias sustentáveis adequadas aos assentamentos. Isso é um bom exemplo de resultado dentro da questão de agricultura e pecuária. Outro exemplo, para ficar mais fácil, da mesma forma, também aqui na questão de infraestrutura, agora no grupo de trabalho de ambiente, o tema legislação, certificação, ambiente regulatório, por exemplo, tema importante, causa uma série de transtornos, às vezes ajuda, às vezes atrapalha, então tem que ser trabalhado melhor. ODS 3, saúde e bem-estar. Subobjetivo aqui 3A, fortalecer a implementação da Convenção Quadro para o controle do tabaco em todos os países conforme apropriado. Isso é um item importante. O professor Gerd trouxe esse tema na discussão recente dentro do grupo. Ações. Ação de inclusão, apoiar agricultores familiares da região sul na transição para sistemas de produção agrícola alternativos à fumicultura, incluindo subsídios e compensações. Uma ação de inovação. Não adianta você falar para parar de produzir tabaco se não tiver uma alternativa, né? Isso que é o importante aqui. Ação de inovação. Expandir as políticas públicas de restrição ao tabaco para o ambiente da sua produção, visando uma transição para o Brasil livre de produção comercial de tabaco. E a ação de sustentabilidade. Promover a transição agroecológica para as propriedades rurais produtoras de fumo, com acesso privilegiado a fomento, crédito, assistência técnica e mecanismo de compensação, né? Entre outros aqui. Tá certo? Agenda, apoiar agricultores familiares da região sul na transição agroecológica para sistemas de produção agrícola alternativos à fumicultura, incluindo subsídios e compensações com a adoção de políticas públicas de restrição ao tabaco. Um exemplo, só para vocês entenderem como a gente está construindo os itens de agenda. E, finalmente, o último. Na verdade, o grupo de trabalho aqui, na realidade, é produção e saúde única. Um tema, novas tecnologias, pesquisa, desenvolvimento e ensino agrícola, inovação e ensino agrícola. ODS 2, fome zero, agricultura sustentável. Subobjetivo 2.1, até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano. Ações de inclusão.
fomentar o ensino de técnicas de produção agrícola em escolas públicas para jovens de áreas carentes em regiões rurais ou periféricas. Uma ação de inovação, estimular pesquisas relacionadas a tecnologias que melhoram o aproveitamento do solo e a elaboração de produtos industrializados de alto valor nutritivo. E a ação de sustentabilidade, determinar uma bonificação, selo de qualidade ou outra forma de estímulo, né, fornecimento de mudas ou sementes, por exemplo, para aqueles produtores locais que adotarem práticas de produção mais sustentáveis com aproveitamento de recursos locais. Como item de agenda, fomentar o ensino de técnicas agrícolas em escola pública, estimular pesquisas relacionadas a tecnologias que melhorem o aproveitamento do solo, elaboração de produtos industrializados de alto valor nutritivo e determinar a bonificação para produtores locais que adotarem práticas produtivas sustentáveis e com aproveitamento de recursos locais. Então, 3 exemplos de agenda para vocês entenderem o que nós estamos fazendo, o que está sendo feito. E o que é importante? Vamos tentar, dentro desse programa, mostrar exatamente o que a agricultura e a pecuária tem feito de positivo. Tem várias coisas positivas, obviamente. Tem coisas, conforme eu disse anteriormente, a serem desenvolvidas e melhoradas, e tem coisas que muitas vezes passam despercebido, que precisam de uma ação um pouco mais contundente, um pouco mais de trabalho, um pouco mais de atenção, para a gente conseguir, obviamente, melhorar em todas as esferas, conforme vocês já viram, parte social, pensando nas pessoas, pensando nos animais, na questão de bem-estar animal, e, obviamente, pensando em todo o desempenho produtivo e eficiência do processo, né? Um dia, quem sabe, chegar na pecuária, na agricultura, carbono zero, carbono neutro, ou até negativo, conforme a gente estava conversando aqui, brincando anteriormente. Tá joia? Obrigado pela atenção de todos. Estou à disposição para as perguntas. Obrigado. Obrigado, Renó. As perguntas vão no fim. Tá bom. Obrigado, Renó. Obrigado, Gerd. Obrigado, grupo todo. Então, gostaria de chamar agora o Cardoso. Você vai... Não é o Cardoso, é o João. Desculpe. João vai falar do eixo de cidades. Olá, boa tarde a todas e todos. Já fomos apresentados, então vou pular essa parte para não perder tempo aqui, já que o tempo é contado. Como já foi dito, eu vou apresentar um pouco dos trabalhos do eixo Cidades, que também resume discussões que já foram feitas pelo grupo. Não tão bem quanto a apresentação anterior, acho que eu fiquei um pouco com inveja, mas tudo bem. A gente não teve ainda 5 reuniões, mas teve umas 3 já. Chegaremos lá. Eu vou também destacar aqui os participantes, né? Então, claro que somos ao todo 16 que estamos participando disso, junto comigo e o professor Pedro Jacob, né? Sendo que eu destaquei, dentre todos esses, que eu esqueci de colocar as unidades da USP, que seria o mínimo, né? Mas eles estão das mais diversas unidades, tem do IAL de São Carlos, tem da Poli, tem da IACH, tem da FEFELESH, enfim. E eu, da FAO mesmo, de onde eu sou, né? E eu destaquei o Eduardo César Marques, professor da FEFELESH, porque ele teve uma participação especial na elaboração aqui dessa apresentação junto comigo, então eu dei um destaque para a autoria aí da coisa. Muito bem. Quando a gente tenta recortar a questão do urbano, né, das cidades, mas para quem trabalha com isso, trabalha mais com o termo do urbano, né, na elaboração e implementação das políticas públicas, a gente precisa entender que o urbano se constitui em uma rede de infraestruturas, uma rede sistêmica de infraestruturas, sobre a qual ocorre toda a vida em sociedade, né? E isso é importante para a gente entender uma coisa que os urbanistas, em geral, são tidos como prepotentes, porque eles dizem que tudo é cidade, né? Porque, na verdade, a intersetorialidade o fato de que tudo se cruza, né, com
todos os eixos temáticos aqui apresentados, mas também as próprias ODSs, né? Elas todas dizem respeito à questão do urbano, à questão das cidades, como exemplos, né? As aglomerações humanas impactam o meio ambiente, o metabolismo urbano ele suga recursos planetários. Vamos pensar a questão hídrica, a questão da drenagem, né? E aí a gente já tem a relação clara que a gente não pode falar de cidade sem falar de meio ambiente. A mesma coisa se a gente pensar que as pessoas necessitam de serviços básicos, né? Então, a gente vê aí a ligação entre a questão da cidade e engenharias diversas ligadas à questão da energia, à questão da água, à questão do saneamento. Os transportes são essenciais para viabilizar a vida, né? Se a gente não tiver como ir e voltar para o emprego de casa. Portanto, mobilidade é uma das áreas completamente intrincada com a questão das cidades. A insalubridade, a falta de serviços básicos, vamos lembrar que no Brasil, em média, a média é que menos de 50% do esgoto urbano no Brasil, do esgoto em geral, é tratado, né? 45% do esgoto no Brasil é tratado. Então, isso tem completamente a ver com as cidades. Poluição, o tempo perdido em transportes, geram problemas de saúde. Portanto, cidade está vinculado a políticas de saúde. E meio ambiente, equipamentos devem ser distribuídos no território, portanto, a questão urbana, a questão das cidades, toca a questão da educação, da saúde, do esporte, da cultura, da maneira como se hierarquizam e se distribuem esses equipamentos. Como se alimentam as pessoas nas cidades. Portanto, nós temos que falar naquilo que já foi apresentado no eixo anterior, sobre a agricultura, a pecuária, a questão da alimentação, completamente cruzado com a questão das cidades. Como se financia tudo isso e todas as políticas públicas e toda essa rede sistêmica de equipamentos. Então, a questão do financiamento, né, urbano é fundamental também. Então, nós vemos que essa integração é muito importante. E o segundo aspecto muito fundamental é entender que essas infraestruturas elas são produzidas socialmente por intermédio do Estado, né? Pelo fato delas serem extremamente custosas e pelo fato delas serem sistêmicas. Ninguém consegue, as pessoas até fazem a sua casa sozinhos, mas eles não conseguem, não vão resolver fazer um ramal do metrô ou um duto de coleta de saneamento, né? E menos ainda, esse metrô vai levar de algum lugar para o outro, ele tem que se conectar com uma rede sistêmica muito maior. Então, isso precisa ser assumido pelo Estado. E, portanto, o poder público tem um papel essencial na questão do urbano. A distribuição mais ou menos homogênea das infraestruturas no território vai gerar qualidades diferentes de localizações nas cidades. Essas localizações que tiverem melhor infraestrutura, que tiverem recebido mais infraestrutura, vão ser as mais valorizadas, criando um efeito perverso nas cidades, que é que as melhores localizações com melhor infraestruturas, elas são acessíveis apenas aos mais ricos, o que faz com que seja necessária uma mediação do Estado para acessar e poder usufruir dessa rede sistêmica de infraestruturas, né? Então, o papel do Estado é importante porque ele é produtor do espaço urbano, mas ele também é mediador das disputas pela sua apropriação e seu uso, né? Nesse sentido, é importante entender que, embora as políticas públicas urbanas possam ter erros, às vezes aquilo que a gente enxerga como uma política urbana falha, na verdade, pode ser uma ação previsível, e prevista e pensada para ser daquele jeito. Ou seja, eu queria dizer que as políticas públicas urbanas podem ser um instrumento de dominação e de poder fenomenal, e às vezes aquilo que a gente acha que é um erro, não é exatamente um erro, mas é uma opção, uma visão de construção da sociedade. As políticas públicas, portanto, devem, por serem públicas, garantir a homogeneidade dessa provisão das infraestruturas. E o Estado tem que mediar o acesso de todas as pessoas a essas infraestruturas, senão teremos cidades marcadas pela desigualdade. O que eu estou falando não é pouco importante se a gente fizer uma rápida observação do que é o urbano, do que são as cidades no Brasil. E a gente verificar o contraste absolutamente arrebatador que a gente observa quando a gente verifica que tanto as fotos de cima quanto as de baixo são todas da cidade de São Paulo, só para dar esse exemplo. Muito bem.
Esse contraste entre riqueza e pobreza, entre modernidade e atraso, é exatamente aquilo que alimenta a forma urbana. O que esse grupo aqui das cidades aponta é que é impossível, nesse sentido, propor modelos de políticas públicas urbanas, nem cardápios de soluções advindas da universidade, como se a gente pudesse fazer isso. Quer dizer, muitas soluções técnicas, inclusive, existem. Elas estão colocadas, as soluções estão lá, o dinheiro existe, mas as coisas não acontecem. As cidades continuam com esta cara que está aqui. Portanto, a pergunta é, por que elas não acontecem? As políticas públicas para as cidades, né, que, portanto, atravessam todos os eixos, elas têm que ser elaboradas conforme a realidade de cada cidade. Ou seja, pegando as prioridades mais urgentes, as demandas sociais e, sobretudo, verificando, fazendo a mediação com os interesses econômicos e políticos envolvidos, que são aqueles que, na verdade, determinam a política urbana. A universidade, portanto, ela pode ter um papel muito importante, contribuindo para apontar pontos críticos a serem observados e parâmetros para a elaboração das políticas públicas locais, mas não ofertando soluções dadas. A universidade, ela pode ajudar a desvendar o processo político, os conflitos de interesse, orientar nas melhores decisões técnicas. Porém, lembrando que apenas boas soluções técnicas não resolvem nenhum problema urbano se não se fizer a leitura dos conflitos e interesses. Eu posso ter soluções técnicas, sistemas incríveis, se eu não conseguir resolver e entender os conflitos de interesses, as disputas, o poder envolvido na implementação de cada uma dessas soluções técnicas, eu vou ter soluções que acabam não funcionando, né? Portanto, a questão central é ser capaz de contribuir para reorientar as prioridades, né, na implementação das urbanas e na implementação dessa rede sistêmica de infraestruturas, tendo em vista a redução da desigualdade por meio de políticas que homogeneizem a oferta e o acesso à infraestrutura e serviços em todo o território de maneira mais igualitária possível. Assim, toda e qualquer política urbana tem que partir do preceito, que é o preceito colocado como principal nexo desse projeto dos eixos temáticos, que são da diminuição das desigualdades, no caso, desigualdades urbanas, de forma inovadora e buscando a sustentabilidade ambiental, o que, no caso urbano, é extremamente complexo. Eu já vou explicar um pouco por quê. Para isso, o grupo está trabalhando, portanto, na definição de 3 nexos que orientam essa reflexão. O primeiro é entender a questão do habitat e a sua relação com a estrutura urbana, ou seja, a questão da moradia, do trabalho e da mobilidade, né? Então, isso significa que o foco é num conceito mais amplo de habitat, mais do que apenas a moradia, mas também tudo que faz a vida na cidade ser possível. Ou seja, a casa, mas também o emprego e a renda. A gente muitas vezes acha que uma política habitacional vai resolver. Uma política habitacional não resolve nada se o sujeito que mora naquela casa não tiver emprego e continuar sem receber salário. Então, a gente precisa entender que o conceito de habitat na cidade é um conceito amplo que vai envolver justamente todas essas questões, né? Então, a casa precisa da casa, mas precisa do emprego, de renda, precisa de condições de deslocamento. Não adianta eu dar uma casa, que nem é feito no Brasil em geral, que fica longe de tudo, longe de qualquer acesso ao emprego, longe de, né, e que a pessoa não tem uma infraestrutura de transportes adequada. As condições de deslocamento na cidade, por emprego inclusive, são importantíssimas. A estrutura urbana construída e reconstruída continuamente, né, para a garantia do acesso às políticas, aos bens e serviços, no que se constitui aquilo que comumente a gente ouve falar como o direito à cidade. A cidade ou o urbano é integrador de todas as áreas, como eu já insisti bastante, por ser o ambiente de vida. É transversal em relação a todas essas temáticas, né? E esse nexo do habitat, ele é, portanto, central para a gente entender que precisa se promover a sociabilidade urbana democrática e tolerante.
por fim, o nexo 2, por fim não, o segundo nexo, é o das desigualdades socioespaciais de acesso a infraestruturas básicas, à saúde e à educação. Né? O acesso diferenciado a infraestruturas e políticas básicas, como água, saneamento, energia, mobilidade e demais políticas setoriais, configura uma estrutura de desigualdade durável e imbricada na estrutura das cidades. Isso significa dizer que a gente precisa focar e centrar a reflexão nas desigualdades cumulativas de acesso e não somente na oferta setorial de serviços. Quer dizer, se a gente não entender que existe um passivo ambiental, social, econômico, político, cultural, urbano, e que esse passivo é que constitui aquelas fotos que eu mostrei da cidade, nós não vamos nunca entender que muitas vezes a oferta, vamos dizer, pontual de soluções, como é comumente feito no Brasil, eu vou lá e urbanizo um bairro, eu vou lá e ponho um conjunto habitacional, eu vou lá, isso não vai resolver se não houver justamente essa compreensão da questão estrutural daquilo que a gente chama as desigualdades cumulativas ou passivo social urbano. De forma análoga ao nexo anterior, isso é fundamental para reduzir as desigualdades e tornar as cidades mais democráticas e igualitárias. O terceiro e último nexo é o da justiça ambiental. A relação entre as cidades e o meio ambiente é fundamental e dizem respeito a essa questão as mudanças climáticas, a resiliência, as precariedades cumulativas novamente e os riscos de desastre que a gente sabe assolam as cidades brasileiras todo o ano, em qualquer estação do ano, por diferentes razões, mas se tornaram absolutamente uma característica desastrosa e infeliz do nosso cenário urbano. O conceito de sustentabilidade passa obrigatoriamente pelo conceito de justiça ambiental, ou seja, o direito à cidade sustentável para o conjunto da sociedade. As questões ambientais e o risco de desastre estão muito ligados às precariedades cumulativas das quais eu já falei, decorrentes de uma urbanização inadequada e desigual, como a ocupação periférica informal, sem organização ou participação do Estado, como os marcos regulatórios que não existem ou não são aplicados, que levam, por exemplo, a fenômenos como a impermeabilização completa do solo, que levam a políticas como a prioridade aos carros. Isso nos leva a uma outra questão, que é a questão dos falsos entendimentos, aquela coisa que em inglês a gente chama de falsos amigos, ideias que são vistas como virtuosas do ponto de vista econômico e que são profundamente desastrosas do ponto de vista urbano-ambiental. O exemplo maior disso é o do automóvel, que frequentemente é festejado quando você tem um aumento da atividade econômica, ela é muitas vezes até medida pelo aumento da atividade da produção de carros e de venda e de emplacamento de carros no Brasil. Ora, o aumento de carros e emplacamento de carros no Brasil é um desastre para as cidades, porque é exatamente o modelo de mobilidade que foca no transporte individual poluente e não no transporte coletivo de massa com alternativas ou nos sistemas alternativos de transporte ativo. Muito bem, tudo isso nos faz chegar a um primeiro conjunto de conclusões, que são aquelas que vão nortear o trabalho desse eixo daqui para frente. Políticas públicas para as cidades são, na verdade, sinônimo de o Estado em ação. Envolvem ações e processos orientados para a garantia de direitos e para a provisão de infraestrutura, serviços e políticas setoriais diversas para todo o conjunto da sociedade e do território. Soluções de políticas públicas são importantes e devem ser desenhadas, mas são apenas uma pequena parte de complexos processos de decisão e implementação. A forma como esses processos de decisão e implementação acontecem é tão ou mais crucial quanto as soluções adotadas, que pouco adiantam se não estiverem adaptadas ao contexto de governança de cada cidade. Por isso que, muitas vezes, uma lógica que foi adotada pelos organismos internacionais de transposição de modelos urbanos,
Bogotá fez não sei o que mais, Estocolmo fez não sei o que mais. Na verdade, não funcionam, raramente funcionam, porque eu não posso trazer esses modelos e colocar eles numa espécie de ideias fora do lugar, como dizia o professor Schwartz, sem ter justamente a sua contextualização nesses processos, né, que são parte da construção permanente do urbano. Portanto, as políticas públicas urbanas são processos intrinsecamente políticos, que dependem da mobilização e do convencimento dos atores relevantes, inclusive, ou sobretudo, deveria ser, dos mais prejudicados pela urbanização desigual. A universidade tem um papel importante de fomento à produção de melhores políticas, sem propor cardápios de solução. Isso significa um esforço de participação por meio das pesquisas, por meio de atividades de extensão, por meio de parcerias diversas, e em processos de coprodução de políticas, junto com os atores relevantes, os agentes públicos, as organizações da sociedade civil e, é claro, os moradores, os usuários, os cidadãos. A cidade é o espaço da cidadania, e ontem, num dos eixos, se discutiu muito o quanto aqui a gente estava discutindo a construção da cidadania. Isso não elimina, é claro, a importância de pesquisas específicas, especializadas em torno das soluções técnicas adaptadas à nossa realidade, em todas as áreas, inclusive a normativa, a financeira, para que essas soluções possam ser apropriadas no processo de coprodução de políticas que eu acabei de citar. Tudo isso se dá dentro de premissas para uma atuação inovadora no campo das cidades, que deve levar à redução das desigualdades socioespaciais, à democratização e tolerância nas dinâmicas sociais urbanas e à funcionalidade das soluções propostas para enfrentar todos esses problemas. É isso que a gente tem para apresentar por hora. Agradeço a atenção de vocês.